Você já percebeu como algumas pessoas têm o hábito de tomar tudo pro lado pessoal? Oi, gente! Como vocês estão? Espero que bem. Já pega a tua bebida e vem pro nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou tomando aqui um cappuccino. Vamos lá? Você já se sentiu ofendido por alguém? Você se ofende com facilidade? Você tem o costume exagerado de tomar tudo para o lado pessoal? Se você respondeu sim a uma ou duas dessas perguntas, essa conversa pode te ajudar. Hoje vamos conversar sobre um verso que se encontra em Provérbios 17:9, que diz: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a traz à memória separa grandes amigos. É um verso pequeno, mas tem muita sabedoria nele, tem muito aprendizado nele. Eu sugiro a gente meditar por partes. Nesse vídeo, vamos ficar com a parte A do verso, que diz: aquele que cobre uma ofensa promove amor. Primeiramente, cobrir não é passar a mão na cabeça da pessoa, não é isso. Cobrir aqui seria não expor a pessoa que te ofendeu. Não expondo, você acaba não criando mais contendas, mais intrigas e mais confusões. Mas você preserva as pessoas e se preserva também. Cobrir uma ofensa de alguém que fez algo contra você é você não sair por aí expondo, né, o que a pessoa fez contigo. Quando a gente se sente ofendido, a nossa tendência é se fechar. Tem um verso na Bíblia que diz que uma pessoa ofendida é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Viu só? Quando a gente se sente ofendido, a gente acaba se fechando. Quem gosta de falar muito sobre isso é Salomão, né? Na Bíblia ele fala muito sobre questão de ofensas, em Provérbios, em várias partes você vai ver ele falar isso. E, gente, eu gosto muito desse assunto. É um dos meus assuntos favoritos, porque eu considero que eu comecei a aprender até que cedo sobre não tomar as coisas para o lado pessoal. Saber que nem tudo é sobre mim ou gira em torno de mim. E saber disso me traz muita paz, muita tranquilidade para a minha vida, sabe? Traz muita leveza. Eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi até agora, como eu vejo uma situação de ofensa e como eu lido com ela. É claro que eu venho desenvolvendo isso há um bom tempo, é uma jornada, né? Eu venho sendo bem intencional na minha busca em relação a esse assunto, porque eu acho muito relevante. E compartilhando aqui com vocês, porque pode ser que ajude ou colabore na sua vida de certa forma, né? Gente, eu tenho o hábito de separar uma coisa da outra. Então, eu olho para uma situação de ofensa, eu avalio, eu tento compreender o contexto, o cenário, o meu envolvimento ali na história, a pessoa, e, enfim, eu costumo fazer perguntas. Eu começo por perguntas do tipo assim: vale o meu desgaste? Esse assunto vale eu assumir essa batalha para minha vida nesse momento? Vale a pena eu protestar, eu provar, eu me defender? Entende? Entende como eu analiso? Eu faço essas perguntas e vou dando respostas para elas. Depois de me questionar, eu vejo quem é a pessoa. Então, o critério que eu uso em duas situações. Primeira situação que eu vejo: quem é a pessoa? É uma pessoa íntima? É uma pessoa próxima do meu convívio? Se for sim, então essa pessoa ela é importante para mim. Então vale a pena o desgaste, me desgastar ali, ter que ir atrás, conversar para esclarecer, entende? E por aí vai. Uma segunda situação que eu uso, novamente eu avalio quem é a pessoa. É uma pessoa aleatória, que não tem nenhuma relevância para mim, eu nunca vi a pessoa, foi só uma pessoa que fez ali um comentário maldoso nas redes sociais, ou ali na rua que eu tive ali algum estresse, algum mal-entendido, um mal-entendido no trânsito, na fila do mercado ou em algum lugar assim. Então eu penso, vale a pena nesse momento eu me desgastar com isso? Me desgastar com explicações? Então eu analiso direito. Essa análise, ela me ajuda a me preservar do estresse desnecessário. Percebe? Isso é uma grande coisa.
Então, por isso, primeiro eu observo, eu analiso o contexto, meu envolvimento ali, quem é a pessoa? É uma pessoa íntima, uma pessoa aleatória? Eu escolho com que eu vou gastar energia. É isso que eu quero dizer. É uma escolha, e a escolha é sua. Estou compartilhando aqui, porque pode ser que te ajude de certa forma, né? Essa é a forma como eu venho lidando com ofensa. Mas eu quero fazer um adendo aqui. Vai ter situações, gente, que nós vamos ter que lidar com pessoas assim, que tem esse excesso de ficar tomando as coisas para o lado pessoal, e a gente não vai ter escapatória, entende? Elas são pessoas do nosso convívio e não tem como sair disso, tipo família, parentes, seu chefe. Então são pessoas próximas, então eu vou colocar um toque especial nessa parte, tá? Alguns pontos interessantes para comentar. Primeiro, a gente percebe que é algo da pessoa mesmo, quase como uma característica dela. Segundo, a gente só tem algum certo controle no que está na nossa mão. E o terceiro, que é o meu favorito, a Bíblia fala sobre ofensa. O que ela diz sobre ofensa? Mais para frente eu abordo esse terceiro ponto, tá? Então, voltando aqui para a pessoa que tem esse exagero de tomar as coisas para o lado pessoal, mas é até com bobagens. É disso que eu estou falando. É aquela pessoa que se machuca com facilidade, com um comentário aleatório que ela leu ali nas redes sociais, com silêncio. Sabe a pessoa que se ofende com silêncio? Ela chega e eu tô aqui calada. Nossa, Thaís deve ter alguma coisa comigo. Ela tá até calada hoje, nem quis falar direito. Um olhar ofende. Nossa, você viu como é que ela me olhou? Ela deve estar com alguma coisa. Entende? É esse exagero que eu estou falando. Vamos montar um cenário simples aqui? Você está em algum lugar e uma pessoa conhecida passa por você e não fala com você. Bem clichê, né? Mas vamos por esse caminho. Coisas que podem ter acontecido no dia daquela pessoa. Eu vou até colocar aqui, ó, os tópicos aqui do lado. Vamos lá, pro primeiro. A pessoa não te viu. Você pode pensar nisso? Que pode ser que a pessoa nem te viu? Segundo, a pessoa não tá muito bem naquele dia. Gente, tem dia que a gente não tá muito bem, não é? Terceiro, ela acabou de ser demitida. Brigou com o marido. Bateu o carro. O filho está doente, ela acabou de receber um diagnóstico, sei lá. Tem tantas coisas que podem ter acontecido no dia daquela pessoa e você foi ali o quê? Uns 5 segundos do dia dela. Percebe como não vale a pena? Olha o tanto de coisa, né, que eu falei aqui que pode ter acontecido. Só que aí você ficou ali se queixando, chateado, se remoendo. O que que pode ter acontecido? Por que que a fulana passou e não falou comigo? Você ficou passando a situação e ficou até ruminando, repassando a história na sua cabeça. Gente, não vale a pena. Porque olha, infinitas possibilidades de coisas que podem ter acontecido naquele dia. Curiosidade sobre mim. Eu sou do tipo de pessoa que se eu passo uma situação dessa que eu descrevi aqui, da pessoa passar e não falar comigo, gente, eu de cara, eu já acho que é algo do dia da pessoa. Ou que a pessoa está com pressa, está atrasada, ou não me viu, ou se viu, simplesmente não estava a fim de conversar naquela hora. Gente, eu já passei muito por essa situação. Eu não pego pro pessoal. É claro, gente, a não ser que eu sei que eu fiz alguma coisa e eu tenho consciência disso. Aí é diferente, né? Vamos lá. Aí é diferente. Aí eu vou lá, procuro a pessoa e vou me acertar, esclarecer se for o caso, ou até pedir perdão se for o caso. Se existe a minha parte, tá na minha mão, então eu vou lá tentar consertar. E eu, gente, eu não gosto desses negócios de achismos e especulações. Ah, eu acho que o fulano não sei o quê. Ah, eu acho que isso. Eu não gosto. Para mim, ou é ou não é. Eu sou uma pessoa muito prática. E justamente por eu já ter o hábito de fazer essa separação, de observar o cenário, ver quem é e tudo, me analisar, cara, fui eu, fazer, né, ter aquela autoanálise. Então eu sou essa pessoa prática, sabe? Se alguém tem algo comigo, essa pessoa ela vai ter que me procurar para se abrir, para prestar a sua queixa, porque eu não vou perceber. E não é porque eu sou desatenta, é porque eu já faço essa separação. Eu não tomo para o lado pessoal, eu já logo acho que é algo da própria pessoa ali.
Gente, é saber analisar e separar uma coisa da outra, né? E sabe que é libertador, viu? Você pôr em prática esses detalhezinhos aqui que eu tô falando. Saber se foi algo que eu fiz, então tá na minha mão. Se é algo da pessoa, aí tá na mão dela. Aí eu não tenho acesso nenhum. Eu falei do terceiro ponto, né? O que que a Bíblia fala sobre ofensa? Ela diz sobre ofensa? Olha o que ela fala. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar ofensas. Eita, eu vou até tomar um pouquinho de cappuccino agora. Tá vendo? Não tomar pro lado pessoal. Não tomar pro lado pessoal aquela ofensa. A Bíblia aconselha o que é ignorar. Deixa pra lá. A glória humana não é expor os erros dos outros por causa de suas falhas, mas sim cobrir, não sair contando por aí o que fizeram contigo. Gente, eu também não tô falando aqui que a gente nunca vai se ofender, né? Que nunca vai acontecer nada e a gente está blindado. Não é isso. Tem pessoas bem mal intencionadas e bem ofensivas. Existem. Mas olha só em Mateus 6,14, palavras de Jesus. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Então, de duas umas, em uma situação de ofensa, ou você ignora, não toma pro lado pessoal, ou perdoa. Eu não estou dizendo que é fácil, né? Porque não é fácil. Mas, gente, vocês já perceberam que uma situação dessas de ofensa, que muitas vezes diz mais sobre a pessoa, o ofensor, do que sobre você? Eu já percebi isso. Olha só o que está escrito em Provérbios 12:16. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Ele não pega para ele, porque ele sabe que não é dele. Bonito, né? Tá vendo como não dá para ficar se desgastando com essas coisas? É muita perda de tempo e energia. Então vamos lembrar aqui do verso: aquele que cobre uma ofensa promove amor. E sabe que, gente, abrindo parênteses rapidinho, antes de encerrar e eu já fecho esse parênteses, só enfatizando um pouco mais, algo que eu quero destacar sobre esse tipo de pessoas que tem esse modo exagerado, esse hábito exagerado de tomar tudo pro lado pessoal, uma coisa que eu reparei nelas, eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu percebi que elas se colocam muito no centro das coisas, as perspectivas que elas têm, as situações ficam ali girando em torno delas. Vocês já repararam isso? Isso pode ser um reflexo da dificuldade que a própria pessoa tem, né? Sei lá. Que é algo dela mesma. Esse excesso, como é em excesso, ela acaba o quê? Jogando para os outros também, né? Acaba sobrando para quem está do lado. Enfim, falta de habilidade social, não sei. Ou às vezes o problema é muito mais profundo do que a gente pensa. Outra coisa que eu observo é que a pessoa ela tem até uma boa intenção. Ela só não consegue separar a boa intenção do comportamento excessivo dela. Aí acaba tropeçando ali e sabotando os relacionamentos. Tudo tem que ser analisado, né? Então a dica é: guarde suas forças para o que realmente importa para você. Escolha bem com que você vai gastar a sua energia. É olhar para situações e encontrar o equilíbrio, né? Eu acredito que seja assim. Eu quase me esqueço. Não tomar as coisas pro lado pessoal, gente, não tem nada a ver em ser indiferente, tá? Eu quero destacar isso aqui. Indiferença é falta de interesse mesmo, é descaso, é frieza, então são coisas distintas, tá bem? E é isso, gente. Eu fico por aqui. Eu acho que eu consegui trazer os pontos mais relevantes que eu achei desse assunto tão complexo e difícil de falar, mas necessário, né? Eu espero ter sido uma boa companhia para você hoje no nosso cafezinho da tarde e que essa conversa tenha trazido algum conforto, alguma clareza, algum ensinamento para você. E semana que vem tem a parte B do verso, nós vamos continuar essa conversa, tá bem? E me conta aqui nos comentários, você convive com alguém que tem esse excesso de tomar as coisas pro lado pessoal? Ou se você é essa pessoa, como que você lida? Como é que você vem resolvendo isso na sua vida? Comente aqui nos comentários, gente, eu vou amar ler as histórias de vocês. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo café, se Deus quiser.